Nós não gostamos de qualquer animal indesejado em contato com nosso corpo. Sejam os ácaros nas roupas de cama ou uma muriçoca durante um acampamento. Tudo o que queremos é evitar que essas criaturas nos usem como alimento ou casa. Mas acredite, pode ser muito pior. Há animais de comportamento parasita que não só causam prejuízos graves e até fatais, mas também se instalam nos lugares mais absurdos do organismo e podem ficar por ali por vários e vários anos se alimentando dos nossos nutrientes. E o pior, sem você saber. Então, prepare-se para conhecer os 4 piores parasitas que podem estar vivendo em você nesse exato momento. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Sarcoptes scabiei. Eu sei que falei de ácaros agora há pouco, mas relaxa aí, viu? O primeiro parasita de hoje não é tão comum para estar nos seus lençóis. O Sarcoptes scabiei é o artrópode responsável por causar a escarbiose, popularmente conhecida por sarna. Apesar de ser uma condição geralmente relacionada a animais domésticos, como gatos e cachorros, ela também pode aparecer em organismos humanos. No entanto, o ácaro funciona do mesmo jeito em todos os corpos. Quando a fêmea se aloja na pele do hospedeiro, sua movimentação provoca alergia e coceira muito intensas. Com o tempo, as lesões repetidas podem causar pústulas, ou seja, bolhas na epiderme, bem como provocar pus e até crostas mais salientes. É importante lembrar que esses ácaros são cosmopolitas. E o que isso quer dizer? Pois bem, mesmo a fêmea sendo a principal agente da escabiose, ácaros machos também podem adentrar os túneis e galerias criadas pela doença. A partir daí, o ciclo de reprodução da espécie se torna quase incontrolável, podendo chegar a milhões de parasitas vivendo no corpo. Mas fica tranquilo, esse tipo de proliferação, assim como a maior parte das infecções por esse ácaro, só acontecem com 2 condições bem específicas. Primeira, convivência diária em ambientes com sobrecarga de pessoas e más condições de higiene e saneamento básico. Segunda, imunidade muito baixa, como no caso de pacientes com o vírus HIV. No entanto, não é o parasita mais incomum de se encontrar ao redor do mundo. Além disso tudo, casos mais extremos podem provocar a chamada sarna norueguesa, que tem esse nome por ter surgido na Noruega em meados do século XIX. Em pessoas com problemas muito sérios de imunidade e expostas a uma grande quantidade de ácaros, pode em pouco tempo ter tantos parasitas dentro do corpo que a pele atingida se transforma em uma crosta dura, que por mais que não provoque coceira, destrói a aparência e a saúde da epiderme do paciente. E um último lembrete, sendo 1 ou 1 milhão de ácaros, o Sarcoptes scabiei nunca sairá por conta própria do corpo. Intervenções médicas são sempre necessárias. Eu já mencionei que a escarbiose é contagiosa. Número 2. Loa Loa. Não se deixe enganar pelo nome simpático. O Loa Loa não é flor que se cheire, ou melhor, que se veja. Conhecido pelo singelo apelido de verme africano do olho, é possivelmente um dos parasitas mais inconvenientes que você pode conhecer por aí. Seu ciclo de vida começa como parasita de moscas, onde se desenvolvem até estarem aptas a encontrar sua casa definitiva. Nós. Esse é um termo científico. Os humanos são os hospedeiros definitivos dos Loa Loa. É só dentro de nós que eles atingem a maturidade morfológica e se tornam capazes de se reproduzir. Esse processo de amadurecimento pode levar até 5 meses. Sim, 5 meses crescendo dentro do corpo humano até se tornar um verme adulto. Sintomas de sua presença podem demorar anos ou até décadas para aparecer. Por seu perfil totalmente discreto, é entendível que muitos casos de infestação só são descobertos quando ele resolve passar pela esclera dos olhos, que além de criar uma imagem não muito agradável à frente do espelho, causa vermelhidão, inchaços e, em casos mais graves, perda parcial ou total da visão. No entanto, é realmente só uma passagem. Por mais que ele possa ser sentida pelo hospedeiro, o Loa Loa sai de vista e da vista em no máximo 15 minutos.
Felizmente, o tratamento é bem simples e pode envolver tanto medicamentos antiparasitários como a própria extração do verme quando ele está no olho. Ele pode não ser a criatura mais perigosa a habitar o seu corpo, mas com certeza está perto das mais nojentas. Número 3. Verme da Guiné. Bem, o nosso terceiro parasita tem tudo para ser ainda mais inconveniente do que o loa-loa. O verme da Guiné, que como o próprio nome já entrega, é nativo da região de Guiné, na África Ocidental. Também tem no corpo humano seu hospedeiro perfeito. Mas, como se não fosse o bastante, ele também quer ter o direito de ir e vir. Ao invés de começar como um parasita de moscas, o verme da Guiné se instala dentro das chamadas pulgas d'água. A contaminação, como você já deve imaginar, se dá ao ingerir a água onde estão as pulgas infectadas, seja ao nadar nela ou simplesmente beber um copo. No entanto, o parasita inicia a vida muito, mas muito pequeno, o bastante para caber dentro de um crustáceo de no máximo 6 milímetros. Então, você já pode imaginar o quão minúsculo ele é, né? Mas ele cresce, gente, e cresce muito. Após um ano se alimentando de seu corpo, a fêmea do verme pode chegar à marca impressionante de 1 metro. Só que, assim como qualquer outro animal, o seu ciclo de vida depende também da reprodução. E é aí que as coisas ficam interessantes. Quer dizer, mais pro verme do que pro hospedeiro, né? Você se lembra de que eles começam a vida na água infectando as pulgas, certo? O que quer dizer que eles precisam de alguma superfície aquosa para colocar os seus ovos e reiniciar o processo para vários outros parasitas seguirem com a espécie. Mas, por mais que 70% de nosso corpo seja composto por água, ele está espalhado pelos nossos órgãos ao invés de estar concentrada em algum lugar. Então, o verme da Guiné se lembra onde há água, lá fora. Quando a fêmea está pronta para botar os seus ovos, ela cria uma bolha na superfície da pele que geralmente acontece nos pés, mas pode acontecer nas mãos e até na virilha, para obrigar o hospedeiro a refrescar a região na água. Quando o humano realiza o seu desejo, ela tira uma parte do seu corpo para fora para depositar milhares de ovos e volta em um processo que pode demorar de dias a semanas, causando incômodos e dor intensa. E como alguém se livra desse parasita tão folgado? Não tem remédio. O jeito é arrancar a força. O procedimento para retirar um verme da Guiné do corpo de alguém pode durar vários dias, já que qualquer tensão maior pode romper o animal dentro do corpo. Imagina só ter que passar semanas no hospital esperando o enfermeiro tirar centímetro por centímetro de quase 1 metro de parasita de dentro de você. Ele é atraído para fora do corpo pelo mesmo processo da reprodução e começa a ser puxado lentamente. Para impedir que ele retorne, utiliza-se um bastão ou um rolo de gaze para enrolá-lo nele. Um bicho enrolado em um bastão, onde foi que eu já vi isso? Ah, sim. Algumas pessoas acreditam que é exatamente esse procedimento que inspirou a criação do bordão de Asclépio, o símbolo da medicina. Pode até parecer uma forçação de barra, mas como o processo faz parte de um contexto médico e possivelmente era uma infestação muito mais comum na antiguidade, não é exatamente algo tão longe da realidade, não é mesmo? Número 4. Ascaris lumbricoides. Antes de falar sobre o último número da lista, eu tenho uma última curiosidade sobre o verme da Guiné. A sua infecção é tida como a primeira doença parasitária da história da humanidade, que está próxima da extinção. Enquanto houveram 3,5 milhões de casos de contaminação no ano de 1986, esse número caiu para uma média de 25 nos últimos anos. Isso quer dizer que nós estamos próximos de ficar livres de toda a doença parasitária, certo? Bem, não é bem assim que funciona. O verme Ascaris lumbricoides, responsável por uma infecção chamada ascaridíase, é uma prova do contrário. No exato momento em que você está vendo esse vídeo, mais de 1 bilhão de pessoas têm o parasita dentro de seus corpos. Isso dá aproximadamente 13% da população mundial. Além disso, a ascaridíase causa mais de 2.000 mortes todo ano, o que não deixa de ser um número expressivo para qualquer doença.
A infecção acontece pela ingestão acidental dos ovos do verme e é comum em áreas com pouca estrutura de higiene e saneamento básico de lugares como Ásia, África subsaariana e América Latina. Mais de 85% dos casos nem mesmo tem algum tipo de sintoma, o que explica esse número expressivo de infectados e nenhum alarme de epidemia. Mas os 15% restantes têm que lidar com situações no mínimo asquerosas. Como a infecção se dá pelos ovos, é bem possível que o hospedeiro coloque vários vermes dentro do copo em um só gole d'água. E assim como o ácaro da escabiose, esses animais têm um sério problema de gestão demográfica, se reproduzindo descontroladamente. E é exatamente essa hiperpopulação que pode causar as mais variadas condições, já que, como você deve imaginar, o corpo humano não foi feito nem para alimentar e muito menos para alojar dezenas de vermes com até 30 centímetros de comprimento. Mas vamos analisar o trajeto que eles fazem dentro de um hospedeiro. Primeiro, os ovos chocam dentro do intestino. Os filhotes, desafiando a ordem natural do sistema digestivo, abrem um espaço na parede do órgão e usam o sangue como meio de transporte para os pulmões. Ali podem acontecer duas coisas. Ou eles se alojam na traqueia, de onde são expelidos, ou seja, as pessoas tossem eles, ou retornam ao intestino, onde amadurecem e se tornam adultos. Também pode acontecer de o Ascaris lumbricoides preferir crescer dentro do próprio pulmão para piorar as coisas. E o que ele pode provocar dentro do corpo? As possibilidades são muitas. Inflamação dos intestinos e pulmões, bloqueio do canal digestivo, problemas para absorver os nutrientes dos alimentos e por aí vai, né? E também pode fazer a pessoa ter alergia a camarão. Sério. Mas você deve estar se perguntando como que o infectado pode se livrar dos vermes, não é mesmo? Pois bem, existem alguns remédios e até a possibilidade de intervenção cirúrgica, mas em casos mais graves não há muito o que fazer, já que alguns deles podem ser novos demais para serem afetados pelos remédios ou pequenos demais para serem encontrados e extraídos. Assim, algumas pessoas podem ter ascaridíase, mesmo que sem sintomas, pelo resto da sua vida, já que os vermes nunca vão parar de morrer e nascer ali dentro. E ainda tem um agravante: eles não reagem muito bem à anestesia geral das cirurgias. Os vermes, na verdade, ficam ainda mais agitados e podem causar danos maiores dentro do corpo, bem como sair dali por onde conseguirem, seja pelo ânus, pelas narinas ou pela boca. Bem, resolvi deixar apenas esses 4 parasitas porque eles já são mais do que o bastante para te deixar com o pé atrás, né? O que não quer dizer que não existam outros, talvez até muito mais nojentos do que esses por aí. É, aí mesmo, em você. Agora mesmo, quem sabe? Qual desses parasitas mais te aterrorizou? Conhece outras espécies tão absurdas quanto? Deixa seu comentário aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!